Dando sequência no curso, vamos falar sobre conservação da energia. Mas antes de falar de conservação da energia, eu vou falar um pouco sobre trabalho, para depois entrar nas energias e aí sim um exemplo de conservação de energia entre dois tipos, de energia diferentes. Então, inicialmente, vamos definir o trabalho, tá certo? Para definir o trabalho, nós vamos considerar um sistema no qual nós tenhamos uma superfície horizontal. Nessa superfície nós temos um corpo aqui representado, vou representar um bloco. Sobre esse corpo existe uma única força, que eu vou chamar de força F, certo? E devido à presença dessa força, esse bloco que estava originalmente nessa posição se desloca dela para uma posição que dista dessa posição original de D, tá certo? Então o corpo vai chegar nessa posição. A definição de trabalho é da seguinte forma: o trabalho ele vai ser a força aplicada, na direção e sentido do deslocamento vezes o deslocamento, tá certo? A unidade do Sistema Internacional de Trabalho é o Joule, tá certo? Representado pela letra J. Também pode ser escrita como Newton vezes metro. E se a gente abrir essa unidade lá no Sistema Internacional de Unidades, as duas estão no Sistema Internacional, é o quilograma vezes metro quadrado dividido por segundo ao quadrado, tá certo? Aqui nós fizemos um exemplo bem simples, mas nós podemos fazer um exemplo mais geral, que é o que está ilustrado aqui na figura abaixo, no qual tem essa moça, ela puxa um fio, certo? Tracionando uma caixa de madeira. Vocês verificam que essa força, que ela está exercendo sobre o bloco de madeira, ela não é totalmente utilizada para realizar o deslocamento, Ela tem uma componente na direção X aqui, que realiza o deslocamento, e tem uma componente aqui da força na direção Y, que realiza outra função. Por exemplo, elevar essa caixa e diminuir a força de atrito. Então, de uma forma mais geral, nós podemos definir o trabalho como sendo a componente da força que provoca o deslocamento, certo? Então, a componente F vezes o cosseno do ângulo vezes o deslocamento. Nós podemos melhorar essa expressão escrevendo ela da forma força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força. Isso aqui vocês devem recordar, isso aqui é o produto interno, tá certo? O produto escalar. Então o trabalho pode ser escrito também como força escalar deslocamento, vetor deslocamento. Então você tem aqui várias opções, para trabalhar. Se a força está na mesma direção e sentido do deslocamento, você pode usar essa expressão mais simples. Se o problema que você está trabalhando, você tem um módulo da força, tem um módulo do deslocamento e tem o ângulo entre os dois, você pode utilizar essa expressão. Agora, se o problema você tem os vetores força e deslocamento, você obtém através do produto interno. Tá joia? Então vamos fazer um exemplo. O exemplo fala o seguinte: João exerce uma força uniforme de 210 newtons. Então eu tenho uma força F igual a 210 newtons sobre o carro enguiçado, conforme esse carro desloca uma distância de 18 metros. Então deslocamento igual a 18 metros. O carro também está com um pneu furado, de modo que, para manter o movimento retilíneo, ele deve empurrá-lo a um ângulo de 30 graus. Então, θ igual a 30 graus. Em relação à direção do movimento, qual o trabalho realizado? Então, o movimento ele vai ser realizado nessa direção, então ele vai deslocar aqui, mas ele precisa realizar a força com um ângulo de 30 graus em relação ao movimento do carro, tá certo? Com isso, a gente precisa calcular a componente x, da força, Fx, para obter o trabalho. Então, o trabalho ele será a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, o trabalho será 210
newtons, então está no Sistema Internacional, vezes 18 metros, também está no Sistema Internacional, vezes o cosseno de 30 graus. Fazendo o cálculo aqui, nós vamos ter que 210 vezes 18 vezes o cosseno de 30 graus. Isso vai dar 3.273,57. Como 18 são dois algarismos significativos, eu vou arredondar aqui para dois significativos. Então, eu vou falar que são 3.300 joules. Então, 3,3 vezes 10 a terceira joules. Ou ainda, 3,3 quilojoules. Então, essa é a minha solução. Né? Lembrando que quilo é a mesma coisa que 10 a terceira. Espera que eu pulei. Vamos, próximo. Então, agora que a gente já conhece a ideia de trabalho devido a uma força, vamos entender um pouco o teorema trabalho e energia cinética. Inicialmente, por exemplo, se eu tenho um corpo, vamos desenhar aqui uma superfície, eu tenho um corpo, e sobre esse corpo eu exerço várias forças, né? Uma força F1, uma força F2, uma força F3, uma força Fn. Né? Tem várias forças atuando sobre este corpo. Se eu quero calcular o trabalho total, basta calcular o trabalho devido a cada força. O trabalho total vai ser o trabalho devido à força 1, mais o trabalho devido à força 2, mais o trabalho devido à enésima força. Outra forma de obter o trabalho total é utilizar o teorema trabalho-energia cinética, que fala o seguinte: o trabalho total é dado pela variação da energia cinética, certo? Vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial. Mas quem é essa energia cinética? O próprio nome dela já diz. Energia cinética, ela está relacionada com o movimento, né? Se o meu corpo ele tem velocidade, ele tem energia cinética. A definição de energia cinética é dada pela expressão aqui. É meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado desse corpo. Então, ela é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então, se esse corpo ele não tem velocidade, ele não tem energia cinética. Se ele tem velocidade, diferente de zero, ele possui energia cinética. Então, o trabalho total também pode ser obtido se você calcula a energia cinética, né, final, que aqui eu representei como 2, tá certo? Menos a energia cinética inicial, que eu representei como 1, no instante 1 e no instante 2. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha em sua casa um sofá e queira tirar esse sofá, né, de uma posição, e para isso exerce uma força sobre ele, para ele chegar até uma segunda posição que dista dessa posição original de uma distância d. Se você quer calcular o trabalho devido a essa força que você aplica, trabalho devido à força vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então essa é a expressão para calcular o trabalho devido à força. E o trabalho total? Porque existem outras forças, não é? Existe uma força de atrito aqui que está para trás, vai existir outras forças que também vão estar atuando sobre o sofá, né? O trabalho total vai ser dado pela variação de energia cinética. Se inicialmente esse sofá estava em repouso, a velocidade no instante 1 igual a 0, e a velocidade no instante final também igual a 0, o trabalho total é igual a 0, certo? Então, por quê? Ele estava em repouso e terminou em repouso. A mesma coisa se ele estava numa velocidade 10 e para e ao final da força, que a força é aplicada, ele continua com velocidade de 10. Então, quando tem variação da energia cinética, variação de velocidade, você tem trabalho total. Não confunda trabalho total com trabalho devido a uma força, tá certo? Então, o trabalho devido a uma força ele é diferente de zero, mas quando você considera trabalho devido a todas as forças, você precisa ter variação de energia cinética. Tranquilo? Dando sequência, vamos definir a ideia de energia potencial gravitacional.
né? Para isso, nós vamos considerar esse sistema aqui, certo? No qual nós temos um bloco, certo? Que está em queda, se deslocando para baixo aqui. E o deslocamento desse bloco também é para baixo. Então, nós vamos calcular o trabalho. O trabalho é igual a força vezes o deslocamento do bloco, vezes o cosseno do ângulo entre as duas, né? O trabalho, ele vai ser igual a força. É a força peso, massa vezes a aceleração da gravidade. O deslocamento, a posição final é y1, menos a posição inicial, que é y2, vezes o ângulo entre as duas. Como a força está para baixo, o deslocamento está para baixo, ângulo cosseno de zero. Cosseno de zero vai dar 1, tá certo? Então eu tenho que o trabalho, ele é igual a mg, massa vezes a aceleração da gravidade, vezes y1, menos massa vezes a aceleração da gravidade, vezes y2. E disso daqui a gente define que a energia potencial gravitacional, que é a energia que relaciona a massa e a altura do corpo, né, que está sendo testado, do objeto. A energia potencial gravitacional, que eu vou representar com a letra U, G, tá, de gravitacional, ela é dada pela massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura desse objeto. Tá joia? Então, aqui eu posso reescrever essa expressão como sendo o trabalho vai ser a energia potencial gravitacional no instante 1, menos a energia potencial gravitacional no instante 2. Ou ainda, o trabalho ele é o negativo da variação da energia potencial gravitacional. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a expressão para o cálculo do trabalho, certo? E a energia potencial gravitacional, ela é dada pela expressão massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. A unidade de energia potencial gravitacional também é o Joule, tá certo? Assim como de energia cinética no slide anterior. Energia cinética, a unidade também é o Joule. Porque quando a gente faz subtração de Joule com Joule, o trabalho tem que dar Joule. Tá joia? Então, dando sequência. Agora a gente vai falar um pouquinho da conservação de energia, né? Um exemplo de conservação de energia mecânica, tá certo? Que é o entre a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Então vamos supor que existe um corpo, certo? Que está em queda livre. Queda livre quer dizer que a única força que atua sobre esse corpo é a força peso, certo? Igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o trabalho devido à força peso, que é o trabalho total, ele vai ser igual a força, né, massa vezes a aceleração da gravidade, né, e a variação de altura, tá certo? Então vamos desenhar nossa variação de altura aqui. Eu tenho aqui que aqui é uma altura que eu vou chamar de y2, e aqui, quando ele estiver aqui embaixo, é uma altura que eu vou chamar de y1. Joia? Então, assim como a gente fez anteriormente, será a altura y1 menos a altura y2. Ou seja, isso aqui vai ser o negativo da variação da variação da energia potencial gravitacional. Tá certo? Deixa eu apagar aqui que eu pus um 2, eu não sei porquê. Borracha. É só um G aqui, tá, pessoal? Potencial gravitacional. Outra forma de calcular o trabalho total é através da variação da energia cinética, certo? Que é energia cinética no instante 2 menos energia cinética no instante 1. Então, posso igualar as duas expressões, tá certo? Aqui eu vou abrir
Isso vai ser a energia potencial no instante 1 menos energia potencial no instante 2. Gravitacional, gravitacional. Então, eu posso igualar as duas expressões. Então, tem que a energia cinética no instante 2 menos energia cinética no instante 1 vai ser igual a energia potencial gravitacional no instante 1 menos energia potencial gravitacional no instante 2. E eu posso dar uma organizada nisso, né? Passar todo mundo que está no instante 1 para a esquerda. Então, eu vou ter aqui energia cinética no instante 1, certo? Passei ela para cá, mais a energia potencial gravitacional no instante 1. Nossa, errei aqui. Isso aqui é um U. Energia potencial gravitacional no instante 1. Certo? Isso vai ser igual a energia cinética no instante 2 mais a energia potencial gravitacional no instante 2. Ou seja, se eu somo aqui para esse sistema que eu tenho a presença da energia potencial gravitacional e a energia cinética, né, no instante 1, essa quantidade se conserva para o instante 2. Né? Se, por exemplo, a energia cinética aumenta, a energia potencial no instante 2 diminui para compensar essa variação. Mas a soma das duas ela é dada por uma constante. Aqui é apenas um exemplo, tá, pessoal? Que nós estamos trabalhando com dois tipos de energia diferentes. Existem outros tipos de energia, né? Essas são energias conservativas, né? E aqui a gente pode considerar trabalhos devido a energias não conservativas para igualar essa expressão. Mas como o curso é apenas uma pincelada sobre conservação de energia, nós vamos tratar apenas dessas duas energias. Então é essa a expressão que nós temos, tá certo? Energia cinética no instante 1, mais energia potencial gravitacional no instante 1, ela se conserva para um instante 2, para um instante 3, e assim sucessivamente. Essa expressão aqui eu posso abrir ela para ficar mais fácil. Eu posso escrever como meio vezes a massa vezes a velocidade no instante 1 ao quadrado, mais mg y1, isso vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade 2 ao quadrado mais mg y2. Tá joia? Então, dando sequência, tem aqui um exemplo que fala o seguinte: você arremessa uma bola de beisebol de massa igual a 0,145 kg verticalmente de baixo para cima. Então você pegou a bolinha aqui, jogou ela verticalmente de baixo para cima. Tá certo? Então ela tem uma velocidade aqui para cima, tem uma força, peso atuando sobre ela aqui, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Fornecendo-lhe uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então a velocidade inicial tem módulo igual a 20 metros por segundo. Usando a conservação da energia, calcule a altura máxima que ela atinge, supondo que a resistência do ar seja desprezível. Então ele pede para usar a conservação de energia. Então eu tenho energia cinética no instante 1, mais energia potencial gravitacional no instante 1. Ela vai ser igual a energia cinética no instante 2, mais energia potencial gravitacional no instante 2. Vamos supor que no instante 1 ela esteja numa altura igual a zero. Tá? Então a energia potencial gravitacional, que depende da altura, lembrando aqui, energia potencial gravitacional, M igual a mg y, se esse y é igual a zero, energia potencial é igual a zero. É igual a zero, e no momento que ela chega na altura máxima, né, ela vai parar e vai começar a descer de novo, né, pelo mesmo caminho. Então a energia cinética na altura máxima é igual a zero. Então eu tenho a conversão de energia cinética e energia potencial gravitacional. Então eu tenho meio vezes a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Isso vai ser igual a mg y. Y vai ser a altura máxima. Eu posso dividir ambos os lados pela massa.
Tá certo? Eu estou interessado em achar a altura. A altura vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa vezes a aceleração da gravidade. Resolvendo isso daqui, velocidade ao quadrado, 20 ao quadrado, mais dividido 2 vezes a massa, 0,145 vezes a aceleração da gravidade, 9,8. Não, desculpa, pessoal. Eu cortei a massa. Vou apagar a borracha aqui. Eu tirei a massa da expressão aqui, que está multiplicando e dividindo. Então, vamos apagar aqui. Caneta. Então, aqui a massa, eu vou dividir essa massa por essa massa e vai dar 1, tá? Então, aqui 2G. Então, aqui é 2G. 2 vezes 9,8. 2 vezes 9,8. 2 vezes 9,8. Então, isso aqui vai dar 20 ao quadrado dividido por 2 vezes 9,8 vai dar 20,4 metros. Então, 20,4 metros. Essa é a altura que a bola vai chegar. Usando aqui conservação de energia para resolver o exercício. Para considerações sobre esse exercício, eu pude resolver esse exercício usando conservação de energia porque tem essa situação aqui, a resistência do ar seja desprezível. Então não existe outra força atuando a não ser a força-peso. Dando sequência, vamos fazer outro exemplo. Uma montanha russa, em uma montanha russa, um vagão com uma massa total de 2.500 kg, então essa é a massa do vagão mais dos passageiros, 2.500 kg, desce a partir do repouso uma rampa com 75 metros de altura. Tá, vou pôr aqui y igual a 75 metros. Então, quer dizer, tá aqui a rampa, ele desce e chega aqui. Aqui a altura é igual a 0, tá certo? Então aqui é o 0 da altura, aqui ele está a 75 metros, ele está aqui no ponto 1 e desce e vem aqui embaixo. Então, joia? Aí ele pede a perda de energia potencial gravitacional em consequência da descida. Então, eu preciso calcular o trabalho, né? Então, a perda de energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional aqui em cima, né? Então, vou chamar energia potencial gravitacional no instante 1. Isso vai ser igual a mg vezes a altura y. Então, isso será 2.500 vezes a aceleração da gravidade vezes 75 metros. Então, calculando isso, 2.500 vezes 9,8 vezes 75. Isso deu o número, deixa eu ver aqui. Eu tenho quantos significativos? 75 metros, eu tenho 2 significativos. Então, isso aqui deu 1,8, pegando apenas 8 significativos aqui da solução, vezes 10 a sexta joule, né? A energia cinética no instante 2 vai ser 0, porque a altura é 0. Então ele perdeu, né, a resposta. A perda vai ser de 1,8 vezes 10 a sexta joule. Tá joia? Então a resposta da letra A perda vai ser igual a menos 1,8 vezes 10 a sexta joule. Como ele perdeu, eu vou pôr o sinal negativo aqui. A B, a energia cinética após a descida. Então, olha só. Então, letra B, lá no alto. Então, eu vou usar a conservação de energia.
Lá no alto eu tenho energia cinética mais energia potencial gravitacional. Lá embaixo eu tenho energia cinética mais energia potencial gravitacional. Lá embaixo eu não tenho potencial gravitacional, é igual a zero. Ele parte a partir do repouso, então velocidade inicial é igual a zero. Então eu estou transformando energia potencial gravitacional em energia cinética. Então, cá em cima eu já fiz essa conta. Eu tenho 1,8 vezes 10 a sexta Joule. Então, 1,8 vezes 10 a sexta Joule. Isso vai ser igual à energia cinética aqui embaixo. Então, quer dizer, a energia cinética após a descida é isso aqui. Ó. Então, a energia cinética no instante lá embaixo é 1,8 vezes 10 a sexta Joule. E a velocidade do vagão no final da descida. Então, energia cinética no instante 2 vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade no instante 2 ao quadrado. Com isso, eu tenho que a velocidade no instante 2 ela vai ser igual a 2 vezes a energia cinética no instante 2 dividido pela massa, isso tudo dentro de uma raiz quadrada. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada, né, mais ou menos aqui, mas eu vou pegar só a solução positiva. Tá joia? Então esquece esse mais ou menos aqui. Então é raiz quadrada, né, de 2 vezes 1,8 vezes 10 a sexta Joule dividido pela massa do vagão, que são 2.500 quilogramas. Então, resolvendo isso daqui, a gente vai sair com a solução 2 vezes 1,8 expoente à sexta dividido por 2.500 e tira a raiz quadrada disso. Deu 37,9. Como eu estou pegando só 2 algarismos, vou arredondar para 38. Então isso aqui é aproximadamente 38 metros por segundo. Tá joia? Então é isso. A gente encerra nossa aula aqui. Qualquer dúvida, por favor, perguntem lá no fórum de discussão. Até mais, pessoal.